Olá, bom dia minhas alunas, bom dia pessoal do segundo ano, bom dia tia Tati, tudo bem com vocês? Pois é, passando aqui para participar com vocês desse trabalho de inglês, né? Eu respondi algumas questões, aí a Riveline pediu para eu aprofundar alguns temas, né? Falando da minha experiência de passar praticamente 2 anos e meio nos Estados Unidos. Eu comecei minha preparação mais ou menos 8 meses antes da minha viagem. A minha preparação foi ter contato com os meus parentes que residem lá. Eu tenho um irmão biológico que já mora lá há 14 anos e tenho uma prima que já mora lá há 13 anos, né? Os dois já possuem a cidadania norte-americana, já estão vivendo como eles falam lá legalmente e eu procurei assim me organizar para ir. Primeira coisa que eu fiz foi fazer meu passaporte, eu fiz em Uberlândia mesmo, e depois procurei uma agência de turismo, uma agência de turismo séria, uma agência de turismo assim com bastante índice na questão dos vistos. E aí depois do passaporte pronto, eu procurei essa agência de turismo para preencher para mim os papéis que você preenche para agendar o visto. Pesquisando, né, o visto de turista, eu fui com o visto de turista. O visto de turista ele é mais fácil de você conseguir na cidade do Rio de Janeiro. Então eu agendei no consulado do Rio de Janeiro, onde então eu me inscrevi, passei por todo o processo, me fizeram umas 5, 6 perguntas, não lembro, e já me deram visto com validade para 10 anos. Então eu tinha o direito de permanecer nos Estados Unidos por 6 meses. Então, antes de completar os 6 meses, eu me matriculei numa escola e transferi meu visto para o visto de estudante. Me matriculei numa escola de artes e onde também eu fazia inglês. A minha ida para lá tinha o objetivo de uma troca cultural, de trabalhar, é claro, trabalhar para me manter lá. Não fui com esse objetivo de ir para lá para ganhar dinheiro, mas eu já sabia que eu tinha que sobreviver, né? Então trabalhei assim de babá, né? Trabalhei em restaurante, fui motorista da firma da minha cunhada, que é uma firma de limpezas. Então eu levava as funcionárias dela para o condomínio, transportava de um condomínio para o outro, buscava à tarde, fazia pagamento e com isso estudava também. Então meu objetivo foi uma troca e experiência, não foi um objetivo para aprender inglês. Claro, né, que automaticamente você acaba aprendendo. Lá eu morei 1 ano e pouco na Carolina do Norte, na cidade de Charlotte. Conheci a Carolina do Sul, conheci Atlanta, conheci algumas cidades da região, né? Eu tinha uma vida de trabalho, começava às 8 da manhã e trabalhava quase que o dia todo. Agora, quando eu era babá, né? Porque lá nos Estados Unidos, pelo menos nas duas cidades que eu morei, quando eles têm filhos, meninos, eles preferem homens para ser babá, porque leva para o basquete, leva para o futebol, leva para a natação, né? Então, assim, eles gostam muito de meninos. Então, eu trabalhei na casa de um casal de médicos. A médica é da Colômbia e o médico é norte-americano. Depois eu fui viver em Cleveland, em Ohio, né? Fui morar com minha prima, onde eu também fui babá da filha da minha prima. Ela é casada com um enfermeiro norte-americano. Lá em Cleveland eu já tive uma vida mais cultural. Visitei mais museus, parques, fui a peças de teatro, a festivais de cinema, né? Isso é muito bacana. Treinei o inglês sobre isso. Também participava de alguns recitais de poesia, assistindo, é claro, em cafés, né? As cafeterias lá, as livrarias são muito voltadas para esse estilo. E depois, por questões familiares, eu tive que voltar antes, morte na família, entre outras coisas bem particulares. Foi uma experiência riquíssima, pessoalmente e também profissionalmente, e a maior riqueza que eu trouxe de lá é a questão de conviver com a diversidade cultural, tá? Então isso foi um pouquinho da minha vivência nesses quase 2 anos e meio que eu vivi fora. Um abraço a todos e espero ter contribuído para vocês vivenciarem um pouquinho, né, o que é viver fora, o que é viver fora do país falando outra língua. Um abraço.